Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Pastor Guerra, vamos Sim. lá. Hoje nós temos um tema aqui que é muito importante, né? Inclusive o doutor Gustavo está aqui para nos discernir sobre isso, né? Eu gostaria de ler um texto aqui da onde originou, né, todo esses problemas e essas situações que vieram, que está em Gênesis 3, de 9 a 11 e versículo 19, que fala assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comeste? E no versículo 19 fala assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó tornarás. Nós sabemos que antes, né, nesse período, antes de Adão e Eva, antes deles pecarem, né, eles não sentiam dor, né, ali no Éden eles tinham uma vida maravilhosa, mas a dor humana não fazia parte do plano original de Deus. Mas quando o homem escolheu desobedecê-lo, imediatamente ele passou a experimentar a morte espiritual, que é a separação dele de Deus. E essa separação trouxe como consequência a existência das dores para a humanidade. Então, nesse período de pecado de Adão, ele pecando, aí a dor veio. Porque diante disso o homem veio a sentir o que era realmente uma dor, tanto emocional como dor física. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Amém, pastor Rogerinho? Sim. A primeira dor que o homem sentiu foi realmente a dor por causa da separação, né? A dor da perda, que é a dor emocional, a perda de um relacionamento, a perda emocional que ele teve por causa dessa separação de Deus. E o texto diz claramente que uma das primeiras consequências emocionais na vida de Adão foi o medo. Então, o medo sendo gerado por uma separação, uma situação de perda e que gera uma dor emocional. Mais na frente, no verso 19, que o Guerra acabou de ler agora para nós, tem duas situações que também geram dor. Uma delas é a dor do cansaço, a dor da fadiga, porque o homem antes, ele trabalhava, apesar de viver no Éden, ele exercia governo e ele dominava todas as coisas. Então, o homem, ele tinha as suas tarefas diárias, mas ele não sentia fadiga, ele não tinha cansaço. Então, o homem passou a sentir o cansaço e o peso do seu labor, e isso acaba gerando uma dor, a dor no próprio corpo. E a circunstância de dor é a dor do próprio desgaste do nosso corpo natural, do corpo físico. Porque a partir daí, o homem passaria a experimentar a morte física, isto é, os sistemas que o homem possui, ou como ele é sistêmico, completamente sistêmico, esses sistemas começaram a experimentar um processo de deteriorização, que acaba gerando dor física. Então nós temos, logo no capítulo 3 de Gênesis, a porta para esses três canais de dor. A dor emocional, a dor pela fadiga, pelo estresse e também a dor física por causa do desgaste. E para falar sobre essa dor física, né, ou seja, nada mais, ideal que um profissional dessa área, né, um médico, possa falar sobre esse aspecto. E principalmente, assim, para nós é um motivo de alegria ter a presença do Dr. Gustavo conosco. E o Dr. Gustavo é o diretor da Clínica da Dor aqui em Belo Horizonte, né? Ou seja, que está dentro do hospital das clínicas aqui de Belo Horizonte e trata justamente desse aspecto, né? A sua formação é anestesiologista. Anestesiologia. Isso. E depois eu especializei em
no tratamento da dor. Isso. Doutor, pode falar um pouco para nós sobre esse aspecto, o seu trabalho, o trabalho da Clínica da Dor aqui em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas? No Hospital das Clínicas, nós fizemos, ano passado, 30 anos de clínica de dor. O serviço é um dos pioneiros no Brasil e, como todos os outros nessa época, veio de uma experiência de fora, né? Não existia há 40 anos atrás serviços de dor aqui ainda, né? Certo. Então, no nosso caso, foi o professor Sebastião Guzmão, neurocirurgião, que trouxe essas ideias da França, onde ele fez a sua formação em neurocirurgia. Convidou meu grande mestre, que Deus o tenha, infelizmente faleceu no câncer gástrico há 5 anos, tratou tanto paciente de dor oncológica, né? Olha só. E convidou o nosso professor Josefino a fundar o serviço de dor no Hospital das Clínicas. E desde a morte do professor que eu assumi a coordenação do serviço. Hoje a gente consta de um quadro clínico de médicos, a maioria anestesiologistas, boa parte com formação também em acupuntura, um pediatra, e trabalho com a gente também psicólogo, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Então a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. E hoje, assim, essa questão dessa dor oncológica, por exemplo, como que é isso, lidar com pacientes que têm essa dor e muitas vezes dependem de medicações até fortíssimas para sentir esse alívio dessa dor? A dor oncológica, a dor do paciente com câncer, ela é muito prevalente. A gente imagina, estatisticamente, em torno de 66%, 70% desses pacientes vão ter dor no início, no momento do diagnóstico do câncer, e os pacientes terminais até 90% têm dor, e na maioria dor moderada e intensa. Então é muito prevalente. O câncer está entre as 3 principais causas de mortalidade no mundo, então é algo muito prevalente. A gente, na época ainda do professor Josefino, ele criou um ambulatório específico para dar uma maior atenção a esses pacientes. Agora, isso nós estamos falando, o senhor está falando dentro da perspectiva da dor oncológica. Agora, se nós abrirmos o leque a respeito de dores, então o universo aí é muito grande. Muito grande. São milhares de publicações no meio médico e frequentes também na mídia leiga, né? Então, assim, capas de algumas revistas como Veja, Época, etc. E com frequência a gente tem essa felicidade de ter a possibilidade de falar também nos canais de televisão. Então, é algo muito... prevalência da dor crônica hoje gira em torno de 30% da população, né? É muita gente. Muito prevalente. É muita gente. Nós falarmos aí nas fibromialgias, então, o universo é muito grande, né? E assim, doutor, eu queria que o senhor pudesse aproveitar, já que nós estamos tendo esse espaço, como que é essa questão de lidar com o paciente dentro da perspectiva, vamos dizer assim, científica, né? Ou seja, a questão da medicação, mas também no aspecto emocional, e aí nossa situação, nosso caso, nós entramos também com esse aspecto de um apoio, de um suporte espiritual para as pessoas, né? A dor crônica, ela deve ser abordada de uma maneira, um centro igual o nosso, um centro especializado, deve trabalhar em equipe multidisciplinar, pela complexidade que é a dor crônica. A gente tem uma coisa muito interessante, muito prevalente nesses pacientes, que essa bela introdução bíblica, né, da dor. Então a gente foi falado muito de perda. Então esses pacientes têm uma perda funcional que leva a uma perda social, uma perda de esperança, de expectativas muito grande, né? E isso muitas vezes medicação não trata, esses problemas sociais, psíquicos, da alma.
Então a abordagem ela deve ser feita sobre 3 aspectos principais. Físico a gente consegue tratar com medicação, com alguns bloqueios anestésicos para dor crônica e especialmente com reabilitação. Então fisioterapia e terapia ocupacional são muito importantes para nós. O aspecto afetivo emocional, né? Então acho que a Clínica da Alma vem aí para dar um apoio muito grande aos pacientes aqui na nossa região. E o aspecto cognitivo comportamental, né? De como lidar com essa dor. Então a psicologia também tem um trabalho muito importante, né? Terapias cognitivas comportamentais, algumas técnicas específicas da área, biofeedback, etc. Né? Então, veja só, talvez você esteja pensando assim, hoje o programa está abordando uma temática diferenciada, né? Sim e não é? Porque na realidade nós estamos lidando com um universo, nós estamos tratando de um assunto onde existe um universo de pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que muitas vezes estão lidando com esse aspecto, só pelo aspecto oncológico, por exemplo, do câncer variado, né, em todas as áreas, e lidam com essa questão da dor. Não é? Então nós, juntamente com a Clínica da Dor, estamos aí, vou usar essa expressão, costurando, né? Estamos costurando uma parceria, ou seja, uma ajuda mútua, tanto para a Clínica da Dor, que inclusive tem profissionais, né, da psicologia que ajudam nessa parte, mas nós entrando também com essa ajuda, esse apoio dentro da perspectiva espiritual, né, trazendo então essas verdades das Escrituras, onde pode gerar sim, ou seja, a esperança no coração das pessoas, né, trazendo essa perspectiva de um encontro das pessoas com o Criador e ao mesmo tempo podendo experimentar esse alívio sobrenatural. E não somente o alívio, né? Nós cremos pelo poder do Senhor que é possível, né, experimentarmos e vermos curas na vida de universo das pessoas. Então, nós queremos entrar com esse suporte e, obviamente, em todo o know-how que a Clínica da Dor já tem há 30 anos, né? E o Hospital de Clínicas, né, com as suas especialidades e o know-how do hospital aqui em Belo Horizonte, nós podemos, assim, sermos um suporte, né, para a clínica e também, ao mesmo tempo, nós podemos trabalhar indicando pessoas, orientando as pessoas para que possam buscar, né, essa especialização, essa ajuda que o próprio Hospital das Clínicas oferece para aqueles que estão lutando nessa área, nessa dificuldade, né, Rogerinho? O doutor acabou de dizer aqui um dado estatístico de que assustador. Aproximadamente 30% da população tem uma dor crônica. E muitas vezes a pessoa ela não se sente ou não tem o direcionamento, não sabe onde ir, como procurar. Como que é feito esse atendimento na Clínica da Dor, doutor? As pessoas são encaminhadas por outros especialistas ou elas procuram a clínica pessoalmente ou já tem que ter um histórico de tratamento anterior? Como é que funciona isso? Bom, uma boa parte dessas dores, alguns quadros, por exemplo, de fibromialgia, lombalgia, menos intensos, menos importantes, vamos dizer assim, conseguem ser tratados pelos médicos da atenção primária, né? Os médicos da saúde da família, os colegas ortopedistas. Então, acabam sendo encaminhados por nós, por outros colegas, casos de mais difícil tratamento, ou que precisam de uma abordagem mais ampla, mais multidisciplinar. As consultas do nosso ambulatório de dor geral, elas são feitas por regulação pela prefeitura. Então o médico do posto encaminha e eles fazem a marcação para a gente. Na segunda tarde, o nosso ambulatório de dor oncológica, esse ambulatório a gente está com uma equipe médica maior, bem organizada, e a gente consegue receber, além dessa regulação da prefeitura, atualmente a gente consegue receber também encaminhamento médico direto. Então, encaminhamento de um médico da rede pública ou privada,
esse paciente nos procura no ambulatório Bias Fortes, anexo ao Hospital das Clínicas, no 6º andar, e consegue fazer diretamente o agendamento da consulta com a gente. Ótimo. Nós temos uma pergunta aqui, Rogério, que está vindo do DDD 27, deve ser a região de Vitória. Não se identifica, diz assim, ó, diante do tema abordado, gostaria de tirar uma dúvida. Em Gênesis 3,16 diz que Deus iria multiplicar a dor da mulher, não é? Ao ela gerar filhos. Sim. Isso quer dizer, então, que a dor já existia? Certo ou estou equivocado? Ou seja, ela já tinha antes, mas foi aumentada por causa da separação? Olha, quando nós olhamos o texto como ele está, aí nós temos a palavra multiplicar. Então, como eu sou matemático, se a dor não existisse, isto é, se fosse nula, toda multiplicação por zero continua sendo zero. Então, matematicamente, se ela iria ser multiplicada, é porque ela já existia de alguma maneira. E Deus, então, fez com que essa dor fosse multiplicada. Isso não quer dizer que a dor não existisse, que fosse nula. Quando nós olhamos pelo aspecto fisiológico, né? Então, e nós identificamos isso e vemos isso não só apenas na mulher ao dar à luz, mas em toda a fêmea, né? Há um deslocamento natural e a própria estrutura óssea, né? E hoje a gente tem um médico aqui do nosso lado, né? Pode falar com mais propriedade. A própria estrutura óssea, ela precisa ter esse deslocamento e todo deslocamento, ele vai ter uma dor. Então, mesmo que essa dor seja mínima, mas vai existir uma dor. Então, mas essa o próprio rompimento, sim, né? O próprio rompimento já vai ter um incômodo, né? Exatamente, uma dor, mas essa dor seria uma dor que bem normal. Seria nada que poderia penalizar, não seria uma dor no sentido de insuportável ou uma dor que viria como uma penalidade por causa de um processo natural, né? Então, eu acho que... Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Gustavo aqui na questão assim, que muitas vezes a gente vê que, inclusive a gente trabalha com isso, muitas vezes a pessoa cria uma questão psicológica. E nessa questão de dor, pode acontecer isso, doutor Gustavo, da pessoa ir lá e achar que está com essa dor profunda e ser mais no psique, ou talvez ela aumentar psicologicamente essa dor? Como é que o senhor pode colocar isso para ela? Espera um pouquinho, porque tem uma pergunta aqui lá de Curitiba, né, do pastor Edson, que nos acompanha, né? Sempre, ele diz assim, ó, pergunto, pastor Rogério, existe a dor física criada psicologicamente sem que haja qualquer tipo de uma enfermidade, eu entendo física, né, constatada através de exames? Vou fazer uma consideração em relação só à questão, e o pastor já comentou a anterior, e depois claro. Essas duas são linkadas, né? Bom, em relação à mulher, é interessante que, como o pastor falou, tem uma série de adaptação fisiológica, especialmente na gestação, um momento que a mulher realmente ela é muito susceptível à dor osteomuscular, né? Então você tem uma frouxidão ligamentar, um preparo fisiológico para o parto, né? E de uma maneira geral, estatisticamente, várias condições são mais prevalentes na mulher. A fibromialgia é bem mais prevalente em mulher, né? Alguns tipos de dor de cabeça, enxaqueca. Então realmente a prevalência de um modo geral de dor é maior em mulher. As mulheres talvez tenham uma parte também sentimental um pouco mais aflorada, têm mais cuidado com sua saúde, procuram mais o médico, então a gente vê isso realmente. Em relação a outra pergunta, uma dor puramente emocional existe, uma dor criada nessa parte psíquica, né?
a chamada dor psicogênica. Ela é bastante infrequente, acho que é um diagnóstico de exclusão, então a gente tem que procurar afastar muita coisa antes para fazer um diagnóstico desse. Agora, o que é muito comum, o pastor começou a falar, é essa piora da intensidade da dor, essa dificuldade que a gente tem para tratar, né, no paciente que desenvolve essas coisas que estão muito associadas à dor. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Então, o reconhecimento desses transtornos e o tratamento deles é fundamental para que a gente consiga um tratamento adequado do quadro álgico, né? Por isso então, que essa relação é muito frequente. Esse trabalho precisa de parceria, então. Exatamente. Para poder detectar. Exatamente. Tá. Perfeito. Exato. Nós temos aqui uma outra participação. A pessoa pede para não se identificar, mas ela diz assim, Guerra, você pode ajudar nisso aqui. Gostaria muito de uma orientação. Foge um pouquinho do que a gente está falando, mas cabe aqui uma resposta. Em um sonho que tive, sonhei que a minha filha me dizia que ela, juntamente com a família do meu esposo, haviam feito um teste. E nesse teste eu morreria aos 52 anos. Acordei com uma dor profunda no coração. Eu orei e pedi a Deus que me mostrasse o que estava acontecendo. Abri a Bíblia e Deus me entregou a palavra de reconstrução dos muros em 52 dias. Isso pode ser real? Pergunta. A questão da morte aí não, mas a questão da reconstrução sim. Sim, né? Tem aí que a forma que ela sonhou é a forma de mostrar para ela que se ela não fizer essa reconstrução, pode até entrar naquilo que a gente está falando aqui, ter uma dor somatizada e tal, e criar até na mente um bloqueio. Então, eu creio assim, ela deve procurar ver aonde precisa de restaurar e trabalhar aí essa questão de restauração aí, tá? Você procura, isso é Deus te dando um alerta, tá? Para você restaurar a sua vida, onde você está tendo problemas, onde você deixou coisas para trás que hoje está trazendo consequências e tudo. E até questão aí de maldições familiares aí. Então você sentar aí, fazer um retrospecto da sua vida e reestruturar. Agora não fica tranquila que a questão de morte aí foi só uma forma de Deus te alertar. Porque muitas vezes Deus nos alerta em certas coisas, mostrando uma coisa mais forte assim para a gente acordar. Entendeu? Muitas vezes a pessoa não acorda sacudindo ela, mas se jogar um balde d'água nela, ela levanta e acorda. Assusta, né? Então, Deus também faz isso com a gente, tá, minha querida? Amém. Temos uma outra participação aqui, da Miriam, uma cidade de Bom Conselho, lá em Pernambuco, e ela diz assim, já estão respondendo o que eu ia perguntar, né? Provavelmente eu devo ter somatizado problemas emocionais, né? E por isso tive tanta dificuldade de dores, né? Mas através da oração eu pude ser liberta e muitas vezes os médicos ainda têm dificuldade em diagnosticar de pronto. Eu acho que não é que os médicos têm dificuldade de diagnosticar, como o doutor falou. Na verdade, vai eliminando várias situações até poder trazer um diagnóstico mais conclusivo. É isso, doutor? Isso. Não é? Então, assim, não é que os médicos não detectam de pronto, mas precisa eliminar situações até poder diagnosticar. Não, somatização, uma situação... Aparece muita gente lá na clínica da dor, assim... Aparece. Outra coisa que é muito frequente é assim, quando a pessoa está muito numa fase da vida muito ansiosa, muito estressada, é tensão muscular. A tensão muscular, o músculo fica o tempo todo tenso, a irrigação do músculo começa a diminuir porque comprime os vasos que estão chegando com sangue ali, né, para nutrir esse músculo. Aquilo gera uma tensão contínua, isquemia do músculo, ou seja, falta de oxigenação do músculo e dor. Então, a dor muscular relacionada a esses quadros de estresse são muito frequentes. A fibromialgia está dentro desse quadro também, assim?
mais ou menos essa? É uma tensão? Também pode ser? Como para qualquer outro tipo de dor crônica, isso aí intensifica um pouco a dor, mas o quadro da fibromialgia, ele é pouco conhecido, a fisiopatologia mesmo, e é muito prevalente, traz muita dor, piora de qualidade de vida. É uma condição que a gente tem assim, tratado, a gente tem expectativa para o ano que vem fazer um ambulatório próprio para atender esses pacientes legal. Com mais atenção, especialmente para a parte de reabilitação e uma assistência, um atendimento psíquico, né? Ótimo. Nós temos aqui a participação do Rio de Janeiro. Boa tarde, sou do Rio. Parabéns pelo tema, né, pelo assunto que está sendo abordado. Nós temos uma outra participação aqui. Ele está mandando um texto que está em Efésios 6, né, para nós permanecermos firmes na presença do Senhor. DDD 14, interior de São Paulo. Nós temos aqui, bom dia. Eu sou uma cristã, mas eu não sei porque eu tenho uma tristeza muito grande. Eu sou de São Gonçalo. Regina, a gente precisa conhecer e entender a sua vida, o seu histórico, não é? Muitos fatores podem gerar tristeza nos nossos corações, né? Muitas situações que nós vivemos e muitas vezes tem situações que nós carregamos desde pequenos, né? Em cima de traumas ou mesmo vivências traumáticas que talvez tenhamos, né? Nós cremos que inclusive até situações intrauterinas, né, já são marcadas nas crianças diante daquilo que a mãe experimentou, né, uma gestação extremamente complicada, traumática. Então nós precisamos entender e saber exatamente isso. Então nós não podemos aqui, né, tecer um comentário irresponsável e dizer para você, ó, é isso, né? Então, a gente precisa ter base, fundamentos, informações a seu respeito, né, para que a gente possa te orientar ou mesmo te aconselhar. Então nós normalmente orientamos que aos nossos telespectadores que não são de Belo Horizonte, que não têm condições de ir até a Clínica da Alma, que possam então encaminhar para nós um e-mail, assim, com riqueza de detalhes, para que a gente possa então responder assim com um pouco mais de propriedade. Mesmo assim, fazemos isso muito temerosos, não é? Porque são várias situações que podem assim acrescentar ou resultar a tristeza que você está vivendo. Então, nós solicitamos então, que você encaminhe um e-mail para o mclinicadalma@gmail.com, que é o e-mail assim, principal da clínica, onde ali nós temos pessoas que vão ler e vão buscar assim, de Deus para te trazer uma orientação um pouco mais pautada nesse sentido, tá bom? Se você que é de Belo Horizonte, você pode ir diretamente na Clínica da Alma. Nós estamos ali na Rua Manuel Macedo, 1324, bem atrás do Hospital Belo Horizonte, né? Nosso horário ali é das 9 até as 18 horas. Você não precisa ligar para agendar, você pode ir diretamente na clínica e chegar na recepção e dizer, olha, eu vim preencher uma ficha de aconselhamento. E através dessa ficha nós temos ali uma série de perguntas a seu respeito, a respeito dos seus pais, seus avós, ou seja, para a gente ter uma perspectiva, uma visão mais ampla de você e aí então nós agendarmos posteriormente esse início desse processo de aconselhamento, ok? Nós temos uma participação ao vivo, que é a Maria das Graças aqui de Belo Horizonte. Boa tarde, Maria, tudo bem? Paz, amor. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Eu gostaria de saber desse médico aí, esqueci o nome dele, é Gustavo? Doutor Gustavo. Ah, é de Deus. Aqui, 10 anos, eu tive um melanoma maligno. Eu tive um sonho, daí deu 12 anos certinho. Apareceu esse negócio em mim, sabe? Eu falei assim, tá, vou procurar o médico. Fui no médico e deu melanoma maligna. E aí eu operei lá no Luxemburgo, esvaziamento de virilha. Agora eu gostaria de saber do médico que a minha perna esquerda, a coxa, ficou dormente há 10 anos. Eu não sinto assim a coxa, parece que é uma sequela. É normal isso, doutor? É normal. Deu para entender? Deu. Só um pouquinho, doutor.
Dona Maria das Graças, a senhora acompanha agora pela TV, tá? A resposta do doutor. Obrigado pela sua ligação. Eu tô de olho, vocês aí. Viu? Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Dona Maria das Graças, o melanoma é um tumor muito agressivo. Então, assim, o tratamento dele, você tem que fazer uma incisão, né, cirúrgica, um pouco ampliada, né, para garantir que não está ficando parte do tumor para trás, né. Então, dependendo da região, pode ser uma região mais ricamente inervada, né, ou que tem algum nervo passando, algum nervo maior passando próximo. Então, a lesão de um nervo, não necessariamente pela secção, né, pelo corte do nervo, mas pelos instrumentos que comprimem um pouco de cá, comprimem um pouco ali, podem levar essa disfunção à lesão do nervo. Então, essa perda de sensibilidade, ela normalmente é pela lesão de algum nervo. E é comum, né? Às vezes, além de não ter, um pouco paradoxal, né? Às vezes, além de não ter sensibilidade nessa região, ou seja, ter uma sensação de dormência, você tem o que eles chamam de anestesia dolorosa, né? Uma dormência com dor nessa região. Quando é esse o caso, a gente consegue, com algumas medicações específicas, melhorar essa dor. Né? Ok. Viu, Dona Maria das Graças? Qualquer coisa, a senhora pode ir direto na clínica da dor lá conversar com o doutor. O doutor Gustavo. Nós temos aqui uma outra pergunta, DDD 22, deve ser interior do Rio de Janeiro. Diz assim: olá, minha mãe tem fibromialgia. E eu gostaria de saber se o emocional faz piorar ou não a fibromialgia. E aí, doutor? Faz. Faz, sim. Então, isso é uma consequência também, né? Desse processo é importante. A gente falou muito de fibromialgia, lembrar que no controle e auge da fibromialgia, uma das coisas mais importantes é a atividade física, né? Uma atividade física aeróbica, orientada. Certo. É um dos principais instrumentos que a gente tem aí para o controle da dor, né? Ok. Nós temos uma outra participação aqui. Boa tarde, sou Felipe de Minas Gerais, estou admirando o programa e esse tema está sendo de suma importância. Obrigado, Felipe, pela sua participação, né, a sua audiência. Temos outra participação aqui. Olá, eu sou Júlio de Minas Gerais, sou muito nervoso e minha pressão arterial sobe direto. Tem a ver com depressão? Que bom que nós temos um médico aqui hoje para responder essas questões. Bom, a pressão alta ela pode se alterar com os estados de nervosismo, vamos dizer assim. Agora, independente disso, ela deve ser medida, se está tendo uma variabilidade ao longo do tempo, medida com maior frequência e mais bem controlada aí, né? Com antipertensivos prescritos pelo médico, com atividade física regular e uma dieta especialmente mais saudável, especialmente com menos sódio, menos sal, né? Ok. Não tem muita associação entre um transtorno depressivo e hipertensão. Se é uma associação direta, não teria. O Guerra também, vira e mexe, tem que estar dando uma caprichada no remédio, né? Tem. Mas como que, às vezes, aqueles momentos, né, aquelas dias que é muito tenso, isso ajuda, né? Dá uma alteradinha, né? Mas depois volta. Depois volta para o normal. Graças a Deus. Graças a Deus. Exatamente, porque... Eu queria fazer uma pergunta, doutor. Para aí, Rogério, só um minutinho, nós temos uma participação ao vivo aqui, da Maria Magalhães, aqui de Belo Horizonte. Boa tarde, Maria, tudo bem? Senhor. Na paz. Abraço para vocês todos. Obrigado. E eu quero perguntar para o doutor, eu tenho 65 anos, e eu tenho hernia de disco da cintura para baixo, nas costas, num monte de lugar. Então eu já sofro muito. Agora tem 2 anos que eu estou com síndrome de impacto acetabular. E estou tomando morfina há 2 anos e aguardando uma cirurgia. Eu estou apavorada que a morfina quase já não está fazendo efeito
E do que se eu vou perder minha perna, se eu vou morrer disso que eu sou diabética, o que vai acontecer comigo? Me explicar alguma coisa do medicamento e o que pode ser o meu fim nisso aí. Você pode? Tá joia, viu, Obrigado, Maria? viu? Obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Bom, então nós temos duas situações. A primeira, essas dores lombares crônicas, na idade da senhora, muitas vezes já é por um processo degenerativo da coluna, né? Então, por um desgaste da coluna. Alguns casos são avaliados caso a caso, alguns casos são cirúrgicos, né? Uma minoria de casos teria uma indicação cirúrgica. Em relação a esse síndrome do impacto acetabular, né? Há uma expectativa de melhora com a cirurgia. Com relação à morfina, a gente sabe que o organismo desenvolve uma tolerância a essa medicação. Então, quando a gente tem o mesmo quadro álgico, com a mesma intensidade ao longo do tempo, o paciente começa a precisar de um pouco mais de remédio para suprir essa dor, né? Para ter o mesmo resultado anterior. Então, há uma expectativa de que precise de uma dose maior. Caso a caso também há uma atividade física orientada, às vezes, principalmente com essa síndrome do impacto, às vezes dentro da água, ela ajuda no controle álgico. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.